6h29, seja bem-vindo, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa live diária e eu agradeço por você estar aí com a gente. Já te convido a curtir esse vídeo, deixar um comentário, encaminhar para alguém, chamar mais pessoas para participar dessa live. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e qual o efeito que ela tem sobre as nossas vidas. Porque nós sabemos e cremos que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas talvez nós não entendemos o efeito que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo ela traz sobre a minha vida e sobre a sua vida. E hoje nós vamos ver sobre isso. Tem um louvor que eu gosto muito, toda vez que eu escuto, eu sinto a presença, que é João 20, que é aquele louvor que fala da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando Maria chega ali para procurar o corpo do Senhor Jesus Cristo e ela não encontra, e ela fica triste ali, e aí ela tem uma experiência sobrenatural. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 20, depois se você quiser ler, e peça que o Espírito Santo te dê entendimento sobre aquele momento e você consiga mentalizar aquilo que está acontecendo. E aí Maria ela tem uma visão do Senhor Jesus Cristo após a ressurreição. Efésios, se não me engano, ou Filipenses, ele fala que Jesus Cristo ele inaugurou uma nova humanidade. Então, para a gente entender um pouco sobre a ressurreição e o efeito dessa ressurreição na minha e na sua vida, nós precisamos entender que Jesus Cristo ele morre ali como um homem pecador, Ele se fez pecado. Nós vamos ver isso. Ele não pecou, mas ele morre como um pecador, porque ele entra no meu e no seu lugar. Nós vamos ver isso também hoje. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando ele ressuscita para a vida eterna. E aí a Bíblia fala que ele é a primícia dos que dormem. O que é primícia? É o primeiro. Ele é o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. E ali ele inaugura essa nova raça, que é o que Pedro fala, Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ali é inaugurado. Romanos também fala sobre isso, fala sobre Adão e sobre Cristo. Adão somos nós nascemos de Adão, nascemos aqui nesse mundo e nós sabemos que Adão ele pecou e ele foi afastado de Deus, mas Jesus Cristo ele vem e ele é o novo Adão. Ele vem para inaugurar uma nova nação, uma nova criação. Nós somos uma nova criação de Deus. É por isso que lá em 2 Coríntios a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você precisa entender que, biblicamente, você não é melhorado. Você é feito uma nova criatura. Então, no momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo, que você nasce de novo, você é uma nova criatura. Nós vamos entender um pouco sobre a ressurreição. E se você tem sua Bíblia, eu convido você a abrir na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Fala sobre fé, fala sobre Abraão e fala como que a promessa que Deus faz a Abraão, ela chega até nós. E Abraão, a Bíblia fala que ele foi justificado pela fé e não por obras. E é por isso que eu e você somos justificados e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo fala sobre isso. Amém? Romanos capítulo 4, versículo 24, no finalzinho diz o seguinte: nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, verso 25, o qual foi... Perdão. 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Verso 1 do capítulo 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver aqui duas coisas. Primeiro, que Jesus Cristo ele foi entregue por causa das nossas transgressões. E a Bíblia, em
1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo não conheceu pecado. Ele viveu uma vida aqui em santidade. Ele não pecou, ele não cometeu o pecado, ele não conheceu a prática do pecado. E é por isso que ele nasce de uma virgem, porque quem transmite o pecado é o homem. Então, ali na concepção do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo envolve Maria e Maria ela dá à luz a Jesus Cristo sendo virgem. Não houve a semente adâmica não foi colocada em Jesus Cristo e é por isso que Jesus Cristo milagrosamente nasce e ele nasce sem pecado e ele vive a vida toda dele aqui até os 33 anos, quando ele é crucificado sem cometer nenhum pecado. Então, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. É preciso que você entenda que ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, ele é feito pecado. Todo o pecado da raça humana é colocado em Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. O meu pecado, o seu pecado, o pecado daquela pessoa que você acha que é mais... Sabe aquele pecado que você acha mais grave? Foi colocado em cima do Senhor Jesus Cristo. Ali ele representava prostitutas, ali ele representava traficantes, ali ele representava pedófilos, ali ele representava os mentirosos, ali ele representava os adúlteros, ali ele me representava, ali ele te representava. Então o pecado da humanidade é colocado ali no Senhor Jesus Cristo e naquele momento ele é o maior dos pecadores. Tanto é que a Bíblia fala que ele foi ao inferno e para ir ao inferno ele precisava estar em pecado. E ele vai ao inferno e ele pega as chaves da morte, da sepultura, e ele pega 3 chaves ali. Não vou entrar nesse assunto, mas ele vai ali e pega essas chaves por quê? Porque ele podia entrar ali porque ele estava em pecado. Não porque ele cometeu, mas porque ele representava eu e você. E aí a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus coloca ali sobre ele todo o nosso pecado, para que a ira dele fosse colocada em Jesus Cristo. E é por isso que quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu aceito ele como meu Salvador, quando eu recebo ele, todo o meu pecado, ele é perdoado. E quando eu falo todo, é todo. Amém? Nós vamos ver sobre isso também hoje. Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a principal coisa que acontece quando Jesus Cristo ressuscita é a nossa justificação. E aí eu preciso que você entenda o que é ser justificado. Justificado é quando você pega alguém que tem uma dívida muito grande e você perdoa e tira aquela dívida. Só que, vamos supor que uma pessoa ela assassinou alguém e ela é perdoada. Ela ainda assim continua um assassino, certo? Um assassino perdoado. Quando eu e você somos justificados, o nosso pecado ele é tirado de nós. E nós nos tornamos justos. Não porque eu sou melhor, não porque você é melhor, mas porque Jesus Cristo nos justificou. E nós nos tornamos justos porque o Senhor Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Quer ver? Eu vou ler mais um versículo, alguns versículos, na verdade, em Romanos, capítulo 8. Mais uma vez, quero te convidar a já deixar uma curtida aí. Nós estamos crescendo o canal no YouTube. Deixa uma curtida, deixa um comentário, inscreva no canal, né? Parece clichê ficar falando isso, mas é porque às vezes a gente assiste alguns vídeos e nem lembra de deixar a curtida. E você que está no TikTok, deixa o seu comentário, deixa o seu pedido de oração. Nós no final vamos orar. Se tiver alguma enfermidade, alguma coisa, pode deixar ali. A gente vai orar, a gente vai interceder. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Nós somos justos por quê? Porque fomos justificados. Agora olha para mim, acompanha comigo em Romanos capítulo 8, versículo 1, olha que interessante que a Bíblia diz. Você precisa absorver
e receber essas verdades em Cristo. Existem verdades na Bíblia, e eu sinto a unção de Deus aqui, e quando o Espírito Santo ele fala em línguas, ele está trazendo revelações a nós, porque talvez você vê essas verdades e você às vezes duvida, porque elas são muito maravilhosas. Mas o Evangelho ele é maravilhoso, ele é transformador, ele é cheio de glória. E às vezes nós acreditamos em Jesus Cristo, mas às vezes a incredulidade toma conta do nosso coração e nós não entendemos quem nós somos. Essa live de hoje ela fala sobre identidade, sobre você entender quem você é em Cristo, sobre você receber essa posição em Cristo, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo ela mover-se em poder. Porque muitos cristãos não entendem quem eles são e continuam vivendo uma vida nas mãos do inimigo, enquanto Deus já nos deu poder para vivermos como reis e sacerdotes aqui nessa terra. Nós precisamos receber essa verdade. Isso está na Bíblia. Você não tem pecado mais sobre a sua vida. E às vezes você fala assim, não, mas eu pequei e tal. Você não tem, você é justo. E a palavra de Deus diz isso, não é eu que estou falando. Talvez as pessoas não aceitam isso porque não foram elas que entenderam. Talvez as pessoas não aceitam isso por causa de fortalezas que foram criadas e religiosidade que fala que você ainda é um pecador, que você é fraco. Você é uma nova criatura em Cristo. Você precisa entender esse poder que está sobre você, esse poder de dominar o seu corpo, esse poder de vencer os vícios. Nenhum cristão que entende a sua identidade, que entende quem ele é em Cristo, ele é dominado por nenhum vício. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, ele é o quê? Uma das coisas que ele fala é o domínio próprio. Então o cristão, ele escolhe se ele peca ou não. E se você não está conseguindo dominar a sua vida e você está caindo em pecado, sem que você queira, é porque você não entendeu quem você é. Porque no dia que você entender, você vai falar assim, diabo, você não tem autoridade na minha vida. Amém? Vou ler aqui em Romanos capítulo 8, aleluia, o Espírito Santo é maravilhoso, ele vai trazendo luz para nós. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui com a gente. Diz o seguinte, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quanto? Nenhuma, não existe mais. Por quê? Versículo 2, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Você foi livre do pecado e da morte. Então essa história de ficar falando assim, mas todo cristão ele peca mesmo, isso é normal. Não, isso não é normal. Aquele que está em Cristo, aquele que entende a identidade dele em Cristo, aquele que ouve o Espírito Santo, aquele que é direcionado e que vive uma vida no Espírito, ele vive em santidade. Ele vive em novidade de vida. E se porventura alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Não é comum você pecar todo dia. Não é comum. Não é certo. Você pode e deve ter domínio sobre a sua carne. Olha o que diz aqui versículo 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, em semelhança de carne pecaminosa. Jesus Cristo é feito pecado. Ele manda o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito dele, para ser crucificado. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Na carne de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Ali Deus condena o pecado. Versículo 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vivemos segundo o Espírito. Nós vivemos em novidade de vida. Por isso que quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você é batizado pelo Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo e você tem condições de viver uma vida piedosa. Pedro diz isso, que nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida de santidade, de comunhão, de poder em Cristo. Acorda, igreja.
Entenda o poder que está nas suas mãos. Não deixe Satanás roubar isso. Satanás tem roubado da igreja o poder, que é a presença, que é a unção. E ela só vai vir sobre a sua vida no dia que você entender quem você é e que você viver em novidade de vida. Você é justo diante de Deus. Amém? E aí, o versículo que nós lemos também em Romanos capítulo 5, ele diz o seguinte, vou ler aqui para a gente já ir caminhando para o final. Lembra que a gente está falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo e qual é o efeito dela sobre a sua vida, sobre a minha vida. Versículo 1, justificados, pois, aleluia, glória a Deus por isso, aleluia. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você tem paz com Deus. Você é inculpável diante de Deus. Talvez a gente ache que quando a gente for para o céu, a gente vai ser justificado. Não, você já é justo. Você já é santo. Você já é separado. Você precisa receber a sua identidade em Cristo. E eu vou ler em Pedro, que fala quem você é e que você possa receber no seu espírito quem você é. Satanás vai falar que você é pecador. Satanás vai falar que você não tem futuro. Satanás vai encher de mentira na sua mente para te afastar daquilo que você é. E aí, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: você, sabe você? Você, porém, é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O que é santo? É separado. Deus te separou. Nação santa. Ele te santificou, ele te justificou. Ele te colocou limpo e puro, sem pecado. Não deixe Satanás te enganar e te levar para aquilo que você foi tirado. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você foi comprado por um preço. E sabe o escrito de dívida que estava sobre a sua vida? Jesus Cristo encravou ele na cruz. E você não deve mais nada. Satanás vai falar que você deve. E você vai falar assim: diabo, eu não devo nada. Porque Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário o preço do meu pecado. E aí, talvez alguém pode falar assim: ah, mas então, já que eu fui perdoado, então eu posso viver minha vida de qualquer maneira? Se você nasceu de novo, você vai querer viver em santidade. Deus coloca esse desejo no nosso coração de viver em santidade. Isso é natural do cristão. O cristão, quando ele cai em pecado, é porque ele é enganado. Não é próprio da natureza dele pecar. Mas você precisa entender que essa natureza sua, ela precisa ser desenvolvida, você precisa crescer em graça, crescer em favor, crescer em conhecimento. Amém? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus por isso. Se você tiver alguma dúvida, algum pedido de oração, pode deixar nos comentários. Nós vamos orar agora, pedindo a Deus para nos ajudar a absorver essa identidade que nós temos em Cristo. Amém? Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus e nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento. Agradecer porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio aqui neste mundo. Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Ali na cruz do Calvário, Ele levou todos os nossos pecados. E o nosso pecado foi cobrado na vida dele, ali sobre ele, sobre o corpo dele. Ele foi esmagado, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pai, ajude-nos a entender quem nós somos. Ajude-nos a viver de acordo com o que o Senhor nos colocou. A tua palavra diz que nós estamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Que a tua igreja, Senhor, possa entender o poder que repousa sobre ela e possamos viver como reis e sacerdotes, Senhor.
Ajude essa pessoa a entender a tua palavra, a entender sobre a ressurreição e o efeito dela na vida dela. Jesus Cristo nasceu ali de novo, ele ressuscitou e nós em Cristo nascemos de novo. Pai, abençoe cada um de nós. Ajude-nos nas nossas dificuldades em entender, que nós possamos crescer e desenvolver para a honra e glória do Teu nome. Abençoe essa pessoa, se ela estiver passando por alguma luta, alguma dificuldade, Senhor, alguma enfermidade. Nós cremos pela Tua palavra que as nossas enfermidades, elas também foram colocadas em Jesus Cristo e é por isso que nós cristãos, nós não tem enfermidade que possa permanecer no nosso corpo, a não ser que nós permitimos. Que nós possamos entender e expulsar e mandar fora tudo aquilo que não provém do Senhor. Abençoe essa pessoa, abençoe a família dela, abençoe a angústia que ela tem passado. Se existe algum espírito de depressão, um espírito de ansiedade, de opressão, em nome de Jesus eu dou uma ordem. Anjos do Senhor, vão ali e tirem esse espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem para que esse espírito imundo pare de agir na vida dessa pessoa. Nós te agradecemos por este momento, agradecemos e pedimos pela tua bênção, em nome de Jesus. Amém.